Olá, seja bem-vindo ao Garou. E no vídeo dessa semana, vamos tratar de Pet Labor 2 e em como esse filme se insere no debate do pacifismo versus militarismo no Japão do pós-Segunda Guerra Mundial, suas previsões sobre estados de vigilância e os atentados de 11 de setembro. Pet Labor é um mangá de autoria de Masami Yuki e conta com séries, light novels, jogos, filmes e outras mídias que fazem de Pet Labor uma franquia bem famosa do gênero que, pelo que pesquisei, seria um Mecha Real Robot, por trazer os mechas para um contexto, digamos, mais científico e calcado na realidade. Confesso que não sou um conhecedor de mechas, então se eu tiver dito alguma baboseira, me corrijam nos comentários aí embaixo. E eu acabei pulando tudo e fui direto pro segundo filme, lançado em 1993, porque acabei topando com Pet Labor 2 quando eu estava procurando outras obras dirigidas pelo diretor Mamoru Oshii, que também escreveu e dirigiu o enigmático Angel's Egg, que um dia eu ainda pretendo trazer aqui pro canal. Pet Labor é uma obra complicada no sentido de ter uma trama com muitas idas e vindas, suspeitas, pistas falsas e diálogos que não facilitam. Mas antes vamos falar um pouco da história. E para construir esse vídeo, eu fiz uma pesquisa um pouco mais aprofundada e utilizei como fonte um ótimo paper escrito por Michael Fish. E para quem se interessar, o link do artigo está na descrição. Pet Labor começa com uma introdução que dá o tom do filme, com uma cena que se passa no Sudeste Asiático em 1999, quando uma unidade japonesa das Nações Unidas é atacada e encurralada por forças inimigas no meio de uma floresta. A unidade dos Labors, que nada mais são que mechas altamente tecnológicos, é liderada por Tsugi Yukihito, que vê seus companheiros serem dizimados, enquanto pede em vão ao comando central permissão para reagir ao ataque. E como o pedido é negado, Tsugi perde seus subordinados, e consegue no máximo proteger a própria vida revidando o ataque do tanque de guerra inimigo. E no final da cena introdutória, vemos um Tsugi abatido sair de seu Labor como o único sobrevivente, contemplando o cenário de guerra e a estátua gigantesca de Buda, numa sequência melancólica porque fica claro que as forças japonesas tinham o poder de facilmente revidar, e as mortes poderiam ter sido evitadas se não fosse a postura dos dirigentes japoneses de não entrar em conflitos. Após a introdução, pulamos para o ano de 2002, para acompanhar o desenrolar das investigações sobre um atentado terrorista causado por um caça F-16 que dispara um míssil na ponte da Baía de Yokohama. E assim, os protagonistas Goto e Shinobu, da 2ª Divisão de Veículos Especiais, passam a desvendar o ocorrido, se valendo das pistas de uma fonte meio suspeita do governo chamada Arakawa, que acaba revelando que o caça que atacou a Baía de Yokohama era na verdade um modelo americano, e que o vídeo do ataque televisionado alterou o formato do caça propositalmente. Em um clima soturno, salpicado de paranoia e conspiração, vemos aos poucos a tensão do filme escalando com a desconfiança entre as forças de autodefesa do Japão e a polícia japonesa, com momentos de alta tensão, como uma invasão de hackers ao sistema de defesa japonesa, que simula a presença de 3 caças das forças de autodefesa do Japão, que sem autorização se dirigem a Tóquio, enganando as autoridades japonesas que pensam se tratar de um novo ataque terrorista. A situação chega ao limite quando os Estados Unidos ameaçam intervir no Japão caso a situação não seja normalizada, e também quando uma lei marcial é baixada e tanques e infantaria são enviados para ocupar a cidade de Tóquio. Em uma das conversas entre Goto, Shinobu e Arakawa, somos informados que provavelmente o mandante do atentado na ponte de Yokohama seja Tsugi Yukihito, aquele líder da unidade de Labors que vimos perder seus colegas em um ataque no Sudeste Asiático. E com essa pista, se inicia a caçada por Tsugi, para entendermos quais são suas motivações. E ainda descobrimos que Shinobu teve no passado uma relação amorosa com Tsugi, que desapareceu após voltar do Sudeste Asiático. E antes de partir, deixou para Shinobu uma mensagem que era uma passagem do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte: suponham que vim trazer a paz à terra, eu te digo, não, mas sim divisão, porque de agora em diante estarão 5 em uma casa divididos, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Pet Labor tem diálogos fantásticos, e imagino que o principal deles ocorre entre Goto e Arakawa, que conversam aos pés da Baía de Yokohama sobre a ilusão da paz injusta, as consequências da guerra justa e a posição passiva do Japão no mundo, e que é consequência direta do artigo 9º da Constituição do pós-guerra, segundo o qual o Japão renunciou a seus direitos de manter um exército e usar força militar no exterior. Gotoさん、警察官として自衛官として俺たちが守ろうとしてるものってのは何なんだろうな。前の戦争から半世紀、俺もあんたも生まれてこの方、戦争なんてものは経験せずに生きてきた。
平和。俺たちが守るべき平和。だがこの国のこの町の平和とは一体何だ？かつての総力戦とその敗北、米軍の占領政策、ついこの間まで続いていた核抑止による冷戦とその代理戦争、そして今も世界の大半で繰り返されている内戦、民族衝突、武力紛争、そういった無数の戦争によって構成され支えられてきた血まみれの経済的繁栄、それが俺たちの平和の中身だ。戦争への恐怖に基づくなりふり構わぬ平和、正当な対価をよその国の戦争で支払い、そのことから目をそらし続ける不正義の平和。そんなきな臭い平和でもそれを守るのが俺たちの仕事さ。不正義の平和だろうと正義の戦争よりよほどマシだ。あんたが正義の戦争を嫌うのはよくわかるよ。かつてそれを口にした連中にろくな奴はいなかったし、その口車に乗ってひどい目に遭った人間のリストで歴史の図書館はいっぱいだからな。だがあんたは知ってるはずだ。正義の戦争と不正義の平和の差はそう明瞭なものじゃない。平和という言葉が嘘つきたちの正義になってから、俺たちは俺たちの平和を信じることができずにいるんだ。戦争が平和を生むように、平和もまた戦争を生む。単に戦争でないというだけの消極的で空疎な平和はいずれ実体としての戦争によって埋め合わされる。そう思ったことはないか？その成果だけはしっかり受け取っていながら、モニターの向こうに戦争を押し込め、ここが戦線の単なる後方に過ぎないことを忘れる。いや、忘れたふりをし続ける。そんな欺瞞を続けていれば、いずれは大きな罰が下されると。罰？誰が下すんだ？神様か？この町では誰もが神様みたいなもんさ。いながらにしてその目で見、その手で触れることのできぬあらゆる現実を知る。何一つしない神様だ。神がやらなきゃ人がやる。いずれわかるさ。俺たちが奴に追いつけなければな。No final do filme, Tsugi dá início ao seu plano, que consiste em destruir Laborers com helicópteros de ataque, que também são usados para derrubar pontes e torres de comunicação em Tóquio, além de lançar pela cidade dirigíveis sem pilotos. E é interessante que quando um dos dirigíveis é abatido pelas forças japonesas, ao cair em solo ele acaba liberando um gás amarelo que todos pensam ser tóxico, mas que não passa de um gás inerte e sem efeito. Após as forças japonesas descobrirem a localização de Tsugi com auxílio de uma imagem de satélite fornecida pelos americanos, um grupo de policiais é reunido para capturá-lo, dentre eles a própria Shinobu. Os policiais encontram resistência apenas para destruir 2 robôs de fabricação americana que guardam uma das entradas subterrâneas do esconderijo de Tsugi. Mas a partir desse ponto, Tsugi, que é encontrado por Shinobu vislumbrando por um binóculo o caos em Tóquio, não demonstra nenhum tipo de resistência. E após ser questionado pelo motorista do helicóptero que o estava levando sob custódia o porquê dele não ter cometido suicídio, Tsugi responde que queria poder observar um pouco mais o futuro da cidade. Fica parecendo que Tsugi não queria começar uma guerra ou causar o maior número de mortes possíveis. Tsugi, na verdade, queria acima de tudo provar um ponto e mostrar a incapacidade do Japão perante uma ameaça terrorista, pois com base no diálogo entre Goto e Arakawa, o Japão vive uma paz mantida por guerras em outros lugares do mundo. Guerras essas regadas de violência e conflitos. E essa paz ilusória gerou um país despreparado, que vive uma paz sustentada pela demanda da guerra. O Japão de Pat Labor é uma burocracia personificada na figura de uma classe política envelhecida, míope e passiva às necessidades da população japonesa e às responsabilidades que o país como nação deve cumprir no cenário internacional. Essas questões de viver sob uma paz injusta e o papel do Japão no mundo fazem parte de um debate que dominou o país no final do século passado e que girava em torno do envolvimento do Japão nas operações de manutenção da paz das Nações Unidas.
Mas para entendermos um pouquinho mais desse momento histórico, temos que voltar ainda mais no tempo, para o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão se rende após as explosões das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e é ocupado pelas forças americanas lideradas pelo general Douglas MacArthur, entre 1947 e 1952. A nova Constituição do Japão, que entraria em vigor em 1947, tinha como principais objetivos a manutenção do imperador Hirohito como figura símbolo do Estado, a resolução dos destinos das colônias japonesas, em especial a Coreia e o Taiwan, e principalmente a questão do desarmamento e a desmobilização das forças armadas do Japão. O artigo 9º da Constituição japonesa de 47 retirou dos japoneses a possibilidade de se envolver em conflitos militares no exterior e contribuiu para produzir uma geração de japoneses que passaram a abrigar uma postura pacifista, baseada em uma ideologia humanitária de condenação da guerra, que perdura até os dias atuais. E é precisamente no debate da década de 80 e 90 sobre a remilitarização do Japão para o apoio das Nações Unidas, em um mundo no crepúsculo da Guerra Fria, que Pat Labor se insere, usando a passividade japonesa na introdução com Tsugi para pensar o futuro de um Japão economicamente forte e tecnologicamente avançado. Porém, Pat Labor parece servir como crítica à postura de não agressão japonesa e a mensagem do filme acaba ficando meio nublada sobre se o filme de Oshii pende para uma linha nacionalista ou patriota. No artigo, Fish questiona a forma que a superioridade japonesa personificada nos Labors é colocada ao longo do filme, principalmente nos momentos de crítica aos Estados Unidos, que estão na história apenas como uma ameaça que paira sobre a legitimidade japonesa. Mas Fish ressalta que por mais que a mensagem do filme seja meio confusa, seria estranho que Mamoru Oshii, que foi membro do movimento estudantil antimilitar dos anos 70, descambasse para um discurso com teor nacionalista. E conclui que talvez Pat Labor 2 sirva muito mais como uma advertência aos perigos do nacionalismo do que outra coisa. Quando terminei de assistir Pat Labor, pensei em como os debates tratados no filme se ligam diretamente com os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Porque quando voltamos para o diálogo sobre paz injusta e guerra justa entre Goto e Arakawa, momentos antes, Goto pergunta se o objetivo de Tsugi era começar uma guerra. E Arakawa responde que, na verdade, a guerra já tinha começado há muito tempo, e a questão agora era como terminá-la. Sempre quando pensamos em grandes conflitos, é claro que nenhuma guerra começa sem antecedentes importantes, e muitas podem ser vistas como continuações de outras que as antecederam, como, por exemplo, o interlúdio entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que o historiador Eric Hobsbawm entendia como uma única grande guerra, já que a Segunda guardava dentro de si os mesmos problemas não solucionados da Primeira. E em Pat Labor, o atentado doméstico causado por Tsugi expressa muito bem o clima de vulnerabilidade não de uma guerra, mas daquele longínquo 11 de setembro nos Estados Unidos, e a letargia de um país que já tinha informações sobre um possível ataque, mas que não sabia e não tinha noção nem de como ou de onde ele viria. Os atentados de 11 de setembro mostraram como os Estados Unidos foram surpreendidos com um ataque em seu próprio território e que já estava sendo planejado há décadas, pois remonta a acontecimentos da década de 70, com as intervenções norte-americanas no Oriente Médio, o apoio ao Estado de Israel e o financiamento dos Estados Unidos aos Mujahideen na Guerra do Afeganistão, com o objetivo de enfraquecer o exército soviético que tinha invadido o país em 1979, mesmo ano da Revolução Iraniana, que marcou a perda da influência e de um parceiro estratégico dos americanos na região. A Al-Qaeda de Osama Bin Laden foi um efeito colateral direto do apoio dos americanos aos Mujahideen no Afeganistão. Lembrando que até a Guerra do Golfo, Bin Laden tinha o apoio dos americanos enquanto lutava contra os soviéticos no Afeganistão. Mas a relação foi azedando por conta da postura dos Estados Unidos no Oriente Médio e seu papel nos acordos de Oslo entre Israel e Palestina, fazendo com que Bin Laden cogitasse e planejasse na década de 90 um ataque aos Estados Unidos. Pat Labor tem muito a dizer sobre o Japão da década de 90 e os Estados Unidos do início do século, pois enquanto Arakawa questiona Goto sobre o Japão viver uma paz injusta baseada em guerras ao redor do mundo, é que nos tocamos como até os atentados de 11 de setembro, a população americana vivia também um estado de ilusão da paz, prosperando, como diz Arakawa, com guerras e conflitos ao redor do mundo, que criavam demanda por mercadorias e armamentos americanos. Com a única diferença que o Japão de Pat Labor é despertado de sua ilusão pelas mãos de um terrorista doméstico querendo provar seu ponto sobre a inabilidade dos governantes japoneses, enquanto que os Estados Unidos sentiram um horror vindo de fora. O Japão de Oshii e os Estados Unidos de Bush são dois países que viram sua segurança ser desbaratada. Eu fico me perguntando se o futuro que Tsugi quer viver para presenciar no Japão, lembrando que o filme foi lançado em 1993, guarda algum tipo de ligação com o futuro estado vigilante da era Bush que presenciamos, e que levaria no Japão, sem sombra de dúvida,
dúvidas a uma revisão do artigo 9º da Constituição japonesa e o aumento da remilitarização da sociedade, algo que na verdade já tem sido discutido com a posse do primeiro-ministro Fumio Kishida, político conservador de direita que no final do ano passado anunciou a maior ampliação militar do Japão desde a Segunda Guerra Mundial. E é isso, pessoal. Pat Labor conseguiu levantar em 1993 questões sobre segurança, vigilância e terrorismo que seriam importantes anos depois nos Estados Unidos e no mundo. Lembrando que meu intuito foi trazer uma das diversas interpretações possíveis que um filme dessa envergadura propicia. Então, se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar um comentário aí embaixo sobre tudo que foi discutido e nos vemos numa próxima aqui no Garou.